quando você termina a faculdade, começa a trabalhar, a faculdade não te ensina algumas coisas. Por exemplo, ela não te ensina a vender, não ensina a bolar estratégia, ela te ensina a ser o profissional que você fez na faculdade. Então, eu só sabia ser fisioterapeuta. Então, na minha visão, a forma de eu ganhar dinheiro seria eu trabalhando muito. E a maioria das pessoas trabalham dessa forma. Então, trabalhar de 8, 10, 12 ou mais horas por dia. Então, era desse jeito que eu pensava. E quando eu entrei no meu primeiro hospital grande que eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu atendia nesse hospital durante 6 horas. Eu saía desse hospital e ia para uma clínica em um dia e uma outra clínica no outro dia, e ainda tinha uma loja naquela época, eu tinha uma loja de suplementação. E eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu trabalhava o dia inteiro, então eu tinha que estar no hospital 7 horas da manhã, eu tinha que acordar umas 5h30, e toda essa correria do dia a dia, eu voltava para casa, era, sei lá, meia-noite que eu ia dormir, meia-noite e meia. E eu sempre trabalhando muito, né? Eu até ganhava dinheiro naquela época, ganhava um dinheiro razoável naquela época, mas teve um dia que eu dormi dirigindo, né? Eu era 1 hora da tarde, o processo do trânsito de eu tava saí do hospital e estava indo para uma clínica que eu atendia, o processo do trânsito de ir, parar, continuar, parar, isso fazia meio que uma nina para mim, e todos os dias quase, que eu me lembro, quase todos os dias eu meio que dava umas pescadas, né? Lá na Radial Leste, aqui em São Paulo, eu dava umas pescadas, e teve um dia que as pescadas estavam maiores, né? E eu resolvi, antes de eu ir para a clínica, eu resolvi dar uma passadinha em casa para jogar uma água no rosto, porque a minha casa estava no meio do caminho do hospital até a clínica. E aí eu estava na Dutra, e quando eu cheguei na Dutra, por causa desse processo de trabalhar muito e tal, eu lembro que eu meio que dei uma pescada um pouco maior, eu comi a faixa do lado e voltei. E nisso que eu voltei, eu falei, nossa, eu vou ter que ir por dentro, porque pelo menos lá tem mais esquina, tem que parar, enfim. E pensei que lá eu ia acordar, né? Só que aconteceu, eu tava a um quarteirão de casa e eu dormi real, e aí eu bati contra uma caçamba, aquelas caçamba de lixo de entulho, sabe, aquelas grandonas que tem em frente de construção, e eu peguei toda a lateral do carro, assim, e graças a Deus não aconteceu nada demais com ninguém, só o meu carro que foi prejudicado. Mas ali me fez pensar em algumas coisas, né? Porque o que adianta eu trabalhar muito se eu não estou tendo nenhum tipo. O que adianta eu trabalhar muito e não ter vida, né? O que adianta... Isso é de uma forma subjetiva e bem real, né? Porque ali eu poderia ter perdido a vida, mas existem pessoas que trabalham tanto, que isso acontecia antes de eu bater o carro, que eu não tinha vida social, porque quando eu tinha um dia de folga, a única coisa que eu queria era dormir, e eu não tinha paciência de sair de casa para conviver. Então, o que adianta, né? Como a gente pode fazer de uma forma diferente? Que talvez isso esteja acontecendo com você, né? Trabalhando muito, até ganhando dinheiro razoável, não ganhando nada, e não tendo tempo para aproveitar realmente o que realmente importa, né? E talvez você meio que se ludibrie com um final de semana, um domingo, lá o começo do mês, quando você está com dinheiro na conta, que você sai, bebe e esquece um pouco da sua vida real e entra numa vida imaginária, que para mim é quando você sai para beber e você entra num mundo paralelo, onde você é rico, que você quer pagar para todo mundo, ou onde você pode tudo e você fala as besteiras, enfim. E talvez você pode achar que isso é a sua felicidade, mas essa talvez seja só a sua fuga da realidade. E eu acho que isso é importante a gente parar para pensar sobre isso, porque a gente é doutrinado a achar que quanto mais trabalha, melhor. Mas talvez, e é uma coisa que hoje eu levo na linha do estilo de vida que eu quero para mim, é que eu tenho como principal objetivo qualidade de vida. Então eu comecei a estruturar desde aquele momento, aconteceram algumas outras coisas até eu conseguir chegar o momento que eu queria, e hoje eu vivo a minha vida tentando colocar alguns princípios, alguns pontos extremamente importantes, onde eu consigo acordar na hora que eu quero, não quer dizer que eu acordo tarde, mas eu acordo a hora que eu quero, não tenho essa obrigação de acordar.
sei lá, 5:30 da manhã. Eu posso acordar às 5:30 da manhã, mas não tenho essa obrigação. Eu acordo pelo prazer de acordar. Então, cuidar mais do meu corpo, cuidar mais do meu sono, tentar entender mais o que eu realmente gosto de fazer. Então, isso eu acho que é extremamente importante.